Olá, eu sou o terapeuta vibracional Alberto Ribeiro e vamos ao estudo da carta número 4, a casa, ou arcano 4, a casa. O arcano anterior é o número 3, o navio, e o arcano posterior é o arcano 5, a árvore. Então, vamos aqui aos estudos deste arcano 4, a casa. Temos aqui uma polaridade neutra, não vibra nem no positivo, nem no negativo, mas dependendo da carta em conjunto que estiver, ou dentro de uma mesa real, acima, abaixo, à direita, à esquerda, na diagonal, pode trazer sim uma interferência de polaridade. Quanto às palavras-chave, temos residência, lar, casa, local de moradia, futuro lar, antigo lar. Quanto ao naipe, temos o rei de taças ou rei de copas, que oferece uma ideia de responsabilidade ou autoritarismo. Quanto ao estudo da saúde, apenas reforçando que este estudo não substitui os médicos, não substitui os medicamentos e nem os exames. Então, pode-se considerar reabilitação, convalescença. Caso eu conecte essa carta com a torre, pode representar braços e dedos. Caso essa carta esteja conectada com as nuvens, pode aparecer problemas em relação ao pulmão. Quanto ao amor, aparece a necessidade de apoio familiar ou mesmo está existindo a ausência de algum tipo de apoio. Quanto a pessoas, quanto a papéis sociais, esta carta 4, a casa, pode representar algum parente, dona de casa, um corretor, porteiro, o vizinho de casa e até um caseiro. Agora, quanto a alguns aspectos físicos, é possível considerar um rosto mais quadrado, tendência a ganho de peso, a estrutura das costas ou do peitoral mais avantajado, mais forte. Apresenta também um rosto mais afável, aberto a conexões. Já no ambiente da personalidade, alguém com muita responsabilidade, agradável, um anfitrião, alguém acolhedor, uma figura amiga. Quanto à estrutura da área financeira, traz a ideia de alguma propriedade imóvel. Alguma propriedade imóvel tem mais a ver com propriedade imóvel, estabilidade e energia de conexão com finanças. Dentro de locais que essa carta pode representar é o próprio lar, um apartamento, uma sala de visita. Se a carta da casa estiver conectado com o parque, com o jardim, representa a sala. Se estiver conectada com o urso, representa a cozinha. E conectado com o livro, o quarto, o escritório. Se estiver conectado com os ratos, representa banheiro. Quanto a animais, aparece animais como dromedário, camelo, elefante, cães de grande porte, apesar que a carta o cão ou o cachorro vai representar, mas alguns cães de grande porte a carta da casa pode representar. Objetos, quanto ao estudo dos objetos, podem ser os mais diversos e sempre aqueles que pertencem à casa. Mesa, cadeiras, fogão, cama, geladeira, frigobar, talheres, copos,
pratos e assim vai, que estão localizados dentro da casa. Quanto ao estudo de período de tempo, é um longo período de tempo que pode levar anos e mais anos. Quanto à estrutura arquetípica da carta A Casa, a carta anterior trazia a ideia do navio, da mobilidade, chegada, partida, e também os elementos relacionados quanto às emoções, às aceitações. Já a carta 4, A Casa, é uma das principais cartas que apresentam uma forma de estar imóvel, ou seja, algo parado, travado. Dentro da perspectiva dos ciganos, na época que foi criado o baralho cigano, a comunidade cigana, em sua maioria, não tinha acesso à residência de pedra, à casa. O que existia é que eles moravam em tendas, cabanas, em estruturas mais rústicas, mais simples. Tanto que quando vinha uma tempestade ou alguma coisa do ambiente mais forte, como uma grande ventania, ou mesmo muitos animais selvagens por perto, tinha uma tendência a provocar uma grande destruição. E daí o cigano ele passou a observar que a comunidade mais moderna, a comunidade que vivia em centros de habitação, cidades, que tinham suas casas de pedra ou material de madeira muito resistente, essas estruturas imóveis não se abalavam. Então, o cigano ele entendeu que a estrutura da residência e da casa era algo bastante firme, bastante sólido. Além disso, se for imaginar a estrutura de uma cabana, a estrutura também de uma tenda do cigano, em boa parte das vezes era aberto, a comunidade inteira se interconectava, trocava experiências, vivia de forma conjunta. E o cigano percebia que, seja as casas mais simples de pedra, de tijolo, as mansões, elas eram separadas uma da outra, o que traz uma ideia de resistência e firmeza agora mais de um lado psicoemocional. Então, para o cigano, observar aquela casa que não caía, que se tinha alguma avaria ou mesmo alguma destruição era muito pequena, era mínima, era algo muito grandioso, era algo incomparável com as suas estruturas de moradia. Sendo assim, o cigano ele contemplava aquela casa, aquela residência. Alguém pode se questionar por que o próprio cigano não construía sua casa, não construía sua residência, devido ao legado cultural e histórico do cigano. Eles sempre estavam se movimentando de uma localidade para outra devido à perseguição, preconceito à cultura, à forma de se vestir, de se portar e inúmeras formas que é da energia e vibração do próprio povo cigano. Então não fazia nenhum sentido ele construir uma casa, um local físico, para depois ter que abandonar. Então era muito mais prático ter estruturas que nem tendas, entre outros, que era montar e desmontar num curto espaço de tempo. A casa, naquela época, para os padrões de tecnologia da engenharia civil daquela época, ou mesmo da construção daquela época, não permitia uma estrutura de montagem e desmontagem, como se hoje é muito comum se ver em boa parte das estruturas. Então, o cigano, ele admirava muito, observava muito bem toda aquela estrutura, porém não se motivava a construir. Porém, vendo aquela tempestade, ou mesmo o avanço de animais, ou mesmo alguém expulsando, ele entendia que alguém que morasse na casa não aconteceria o mesmo. Então, para o cigano é algo muito firme, dinâmico, algo que protegia todas as famílias. E, por exemplo, uma tempestade ou algo do tipo poderia ferir algum animal, algum ser humano, algum familiar. Na casa, o cigano percebia que não provocava nenhum problema. Simplesmente as pessoas estavam protegidas do frio e do calor, estavam bem, estavam seguras, estavam fortes aonde estavam. Então, é uma energia de grande estabilidade, se não em todas as áreas, na maior parte das áreas.
Muito obrigado pela sua presença. Aguardo a você para o estudo do Arcano 5, a Árvore.